Imagina só se uma empresa estiver perdendo dinheiro agora mesmo. E de um jeito que, olha, nenhum relatório financeiro consegue pegar. A gente está falando de custos ocultos, sabe? Aqueles que vão minando o resultado em silêncio, sem deixar nenhuma pista óbvia. Pois é, essa é a grande pergunta. Hoje, a gente vai fundo justamente nesses ralos de resultado. E vamos mostrar como um diagnóstico certeiro consegue botar uma luz no impacto financeiro de uma força que, muitas vezes, é subestimada e que está ali, ó, bem debaixo do nariz de todo gestor. A própria equipe de liderança. E olha, o primeiro ponto aqui é fundamental, tá? Isso aqui não é papo de RH, é um problema de dinheiro mesmo. Um problema que dá para medir e que nasce diretamente da preparação ou, na maioria das vezes, da falta de preparação da liderança da empresa. Pensa numa cena super comum. O melhor profissional técnico da empresa é promovido a gerente. À primeira vista, parece a decisão mais lógica do mundo, né? Só que tem um porém. Sem o preparo certo, sem as ferramentas adequadas, esse profissional que era excelente pode, por ironia, acabar criando uma cascata de impactos financeiros negativos. Essa frase aqui, ela vira o jogo. A gente para de falar de problema de pessoas e começa a falar do que importa, o resultado no fim do mês. Pensa bem, quando uma liderança despreparada causa perda de produtividade, retrabalho, gente saindo da empresa o tempo todo, isso tudo vira uma coisa só, um problema de dinheiro. Ok, acho que o conceito ficou claro, né? Então vamos para os números. E olha, os dados aqui do Brasil, eles não são só grandes. Eles são alarmantes. Agora a gente vai ver o tamanho real desse estrago. Guarde esse número. 39%. Esse é o nível de engajamento dos profissionais no Brasil, segundo a FGV. E o pior, é o menor da história. Para a gente ter uma ideia, isso quer dizer que menos de 2 em cada 5 funcionários estão de fato engajados com o trabalho. É um oceano de produtividade que está indo, literalmente, pelo ralo. E claro, todo esse desperdício custa dinheiro. Muito dinheiro. 77 bilhões de reais. Esse é o valor que o desengajamento e a rotatividade custam por ano para as empresas no Brasil. Para colocar em perspectiva, isso é quase 0,7% de todo o PIB do país. É absurdo. E para piorar, a gente tem a rotatividade. 56%. Essa é a nossa taxa de turnover anual aqui no Brasil. Uma das mais altas do planeta. Isso cria aquele ciclo vicioso e caríssimo de perder gente boa, ter que recrutar, treinar tudo de novo, sem parar. Ok, mas quanto custa trocar uma única pessoa? Os cálculos mostram que custa entre 30% e 200% do salário anual dela. E nesse valor entra tudo, tá? Recrutamento, o tempo de treinamento e, claro, toda a produtividade que se pede até essa nova pessoa chegar no mesmo nível da anterior. Bom, com um problema financeiro desse tamanho, não dá para ver com solução genérica, com achismo. A solução precisa ser precisa. Precisa ser um diagnóstico. E é aí que entra o Share Executive Scan. Ele é exatamente isso, uma ferramenta de precisão para apontar por onde exatamente o dinheiro está escorrendo, por causa da liderança. E vamos deixar uma coisa bem clara aqui. Isso não é palestra motivacional, não é teste de personalidade de RH. A gente está falando de um diagnóstico de perda financeira. Ponto. É uma ferramenta que entrega dados na mão do executivo para ele tomar uma decisão. O foco é um só: resultado. Tá, mas como é que isso funciona na prática? E claro, a pergunta que não quer calar: qual é o retorno que isso traz? O famoso ROI. O processo todo foi pensado para ser ágil, eficiente e, o mais importante, sem parar a operação da empresa. Em uma semana, só 7 dias, a gente passa por 4 etapas bem definidas. Primeiro, uma palestra executiva para alinhar a urgência. Depois, a gente coleta os dados. Na sequência, vem a análise desses padrões. E no 7º dia, a gente senta com a diretoria e apresenta os resultados, preto no branco. E quanto custa? O investimento para fazer esse diagnóstico completo num grupo de 5 a 10 líderes é de R$ 5.700. É um valor pensado justamente para ser uma decisão estratégica, rápida, sem burocracia. Agora, vamos falar do retorno, porque ele é impressionante e comprovado. O ROI médio de programas de desenvolvimento de liderança é de 400%, mas existem casos documentados que chegam a incríveis 767%. Na prática, cada real investido pode retornar de R$ 4 a quase R$ 8 em ganhos de produtividade e retenção. A conta aqui é bem direta e bem poderosa. Pensa assim, de um lado tem investimento de R$ 5.700 para diagnosticar o problema. Do outro lado tem o custo de não fazer nada, que é de mais ou menos R$ 150 mil. Esse é o prejuízo médio só para substituir um único líder.
Ou seja, o diagnóstico inteiro posta uma pequena fração do que se gasta para perder uma pessoa-chave. Então, no fim do dia, a gente chega numa encruzilhada, uma escolha puramente estratégica. De um lado, tem a opção de agir com base em dados, em fatos. Do outro, a opção de, continuar pagando essa conta. Uma conta que até agora talvez nem se soubesse que existia. E não é só a gente que está dizendo isso, tá? Dados de gigantes como o Deloitte e McKinsey mostram o seguinte: empresas que investem em liderança têm 1,5 vezes mais chance de sucesso, equipes 50% mais produtivas e conseguem reter 25% mais talentos. Isso, na prática, é uma vantagem competitiva gigantesca. E tudo isso leva a gente para uma pergunta final, uma reflexão que todo líder deveria fazer. O que é mais inteligente do ponto de vista do negócio? Descobrir exatamente onde o dinheiro está vazando para poder estancar o sangramento ou simplesmente continuar pagando essa conta todo mês sem nem saber direito de onde ela está vindo? Então, para fechar, o diagnóstico faz uma coisa simples. Ele bota o problema na mesa. Com números, com clareza, sem achismo. A partir daí, a decisão também é simples. Ou se trata a causa desse vazamento de dinheiro, ou se continua pagando o preço de não fazer nada. A verdadeira pergunta, no final das contas, é: qual desses dois custos uma empresa prefere pagar?